Os astecas dizem que começaram em um lugar no norte chamado Chicomostoc. Era uma caverna, e dentro dela havia 7 cavernas diferentes. Todos sabem que os astecas foram conquistadores poderosos, mas o que ninguém conta é como eles realmente consolidaram esse poder. Não foi apenas pela força. Uma análise de DNA inovadora revelou sua arma secreta, algo que ninguém previu. A história dos astecas. Sua chegada, migração e conquista ganham uma explicação inesperada sob a perspectiva genética, sendo um capítulo tardio da história mesoamericana pré-colombiana. Cientistas finalmente desvendaram a verdadeira identidade dos astecas, uma verdade perturbadora que transforma completamente seu legado. Esqueça o que você aprendeu na escola. As evidências genéticas apontam para uma tomada de poder sistemática quase invisível, muito mais sinistra e eficaz do que qualquer exército. Esta é a verdade escondida em seu sangue. Quando os Otomi se calaram, a história começa não em um grande templo, mas na poeira de uma cidade esquecida chamada Zultocan, a cerca de 40 quilômetros ao norte da atual cidade do México. Durante séculos, antes que os astecas se tornassem apenas uma lembrança distante, Zultocan era um centro movimentado lar de um povo sofisticado conhecido como Otomi. Eles eram mestres tecelões agricultores habilidosos e possuíam uma rica cultura própria. Veja bem, o Vale do México não era uma terra vazia à espera da chegada dos astecas. Era um mosaico de reinos e cidades já estabelecidos, cada um com sua própria história. Os Otomis viviam ali há gerações uma civilização estável e próspera. Então, no início do século XV, a Tríplice Aliança Asteca iniciou sua expansão implacável. Os registros históricos escritos principalmente pelos astecas ou pelos espanhóis que aprenderam com eles contam uma história simples. Zultocan foi conquistada, mas o verdadeiro significado de conquistado permanece um mistério. Muitas pessoas são fascinadas pela ideia de civilizações perdidas. Mas, e se uma civilização se perdesse à vista de todos? Por muito tempo, os historiadores tiveram 2 teorias principais. A primeira era que os Otomis de Zultocan simplesmente se assimilaram. Eles se casaram com os recém-chegados astecas, adotaram sua língua e costumes e sua cultura se integrou ao novo império. É uma história simples e direta. A segunda teoria era que eles fugiram arrumando suas vidas e se mudando para escapar do domínio asteca. Ambas as ideias parecem plausíveis, mas nem tudo é o que parece. Quando cientistas da Universidade do Texas obtiveram amostras de DNA antigo extraídas dos restos mortais de pessoas enterradas em Zultocan, eles esperavam que os resultados corroborassem uma dessas teorias. O que eles descobriram, porém, causou um grande impacto no mundo da arqueologia. A equipe liderada pela geneticista Deborah Bolnick analisou o DNA mitocondrial, um tipo de material genético transmitido de mãe para filho de corpos enterrados antes e depois da conquista asteca. Os resultados foram surpreendentes. O DNA dos sepultamentos anteriores à conquista mostrou um perfil genético claro e distinto à assinatura do povo Otomi. Mas nos sepultamentos posteriores à conquista, essa assinatura havia desaparecido. Não diluída, não misturada, mas quase completamente apagada. Foi substituída por um perfil genético totalmente diferente que correspondia às populações do coração do território asteca. O fato mais chocante é que essa mudança não ocorreu gradualmente ao longo de um século. Em termos históricos, aconteceu quase da noite para o dia. Foi como se os habitantes originais tivessem desaparecido no ar e uma nova população tivesse sido realocada para ocupar o seu lugar. Isso não foi assimilação, foi uma substituição. Os dados genéticos revelaram uma história arrepiante de um evento demográfico tão completo que se assemelhava quase a uma purificação do patrimônio genético. As implicações eram impressionantes. Se isso aconteceu em Zultocan, onde mais poderia ter acontecido, será que todo o Império Asteca foi construído não apenas sobre conquistas, mas também sobre a remoção e substituição sistemática dos povos que o precederam? As evidências dessa pequena cidade abriram uma nova e aterradora possibilidade sobre a verdadeira natureza dos astecas. Mas essa descoberta foi apenas a ponta do iceberg, um código escrito nos ossos.
Para entender a revelação bombástica que veio a seguir, precisamos analisar a ciência por trás disso. Veja bem, seu DNA é como um livro de história que conta a história de seus ancestrais. Os cientistas podem ler esse livro usando duas ferramentas principais. O DNA mitocondrial, que mencionamos, rastreia a linhagem materna. E o cromossomo Y, presente apenas nos homens, rastreia a linhagem paterna. Ao analisar esses marcadores genéticos de esqueletos antigos de todo o antigo Império Azteca, os cientistas poderiam criar um mapa genético do passado. O que muitos ignoraram foi que os aztecas não eram um único grupo étnico unificado. Suas próprias lendas contavam sobre uma grande migração de uma mítica pátria ao norte chamada Aztlan, e que eles eram uma coalizão de diferentes tribos. Durante anos, isso foi tratado como um mito, mas o DNA provou que era real e muito mais. A diversidade genética encontrada nos restos mortais de pessoas da capital azteca, Tenochtitlan, era extraordinária. Era muito mais diversa do que se esperaria de um único grupo que se estabeleceu e cresceu ao longo de 200 anos. O que ninguém te conta é que esse não era o tipo de diversidade que se obtém com comércio pacífico e casamentos interétnicos. Os dados do cromossomo Y, em particular, revelaram uma mistura complexa de linhagens paternas com marcadores genéticos específicos chamados haplogrupos, que remontavam a populações distintas de todo o México e até mesmo mais ao norte. Estamos falando de haplogrupos como Q, ME, H2 e Q, M3 comuns no México Central, que se misturaram repentinamente com outros mais típicos das regiões do norte. Foi um verdadeiro caldeirão genético, mas que parece ter sido agitado muito rapidamente. Essa descoberta lançou uma nova luz sobre a migração azteca. Não se tratava de uma única tribo vagando pelo vale. Provavelmente foram múltiplos movimentos em larga escala de diferentes povos, uma coalizão que se uniu para formar o império. Isso explica seu crescimento explosivo. Eles não eram apenas um grupo de conquistadores, eram uma força multiétnica. Mas essa revelação também adicionou uma camada mais sombria às descobertas de Zultepec. Se os aztecas já eram uma mistura de diferentes povos, isso significava que eles tinham um plano para deslocar grandes populações. O que aconteceu com os Otomi não foi um evento isolado, provavelmente foi uma estratégia. O império conquistava uma região, eliminava os homens locais portadores do cromossomo Y e instalava seus próprios colonos vindos de diversas partes do mundo, partes do império. Isso quebrou as estruturas de poder locais, despedaçou a identidade cultural e garantiu a lealdade aos seus novos governantes aztecas. Foi uma forma de imperialismo genético, um esforço sistemático para manipular geneticamente a própria população do império. Foi brilhante e sofisticado e absolutamente aterrador. Isso não foi apenas uma conquista. Foi uma guerra demográfica em uma escala jamais imaginada. Mais do que apenas guerra. Com essas novas evidências genéticas, a verdadeira identidade do Estado azteca começou a emergir. Eles não eram apenas guerreiros. Eram mestres em engenharia social e demográfica. O império, que em seu auge controlava mais de 200 mil milhas quadradas e governava mais de 6 milhões de pessoas, não se mantinha unido apenas pelo medo, mas por uma política estatal de controle populacional assustadoramente eficaz. Para dizer o mínimo, esse nível de controle rivalizava com o dos estados totalitários modernos. Pense na logística. Para substituir completamente a população de uma cidade como Zultepec, foi necessário um nível de organização difícil de imaginar. Seria necessário coordenar a movimentação de milhares de pessoas, organizar alimentação e abrigo para elas ao longo do caminho, e ter um sistema em vigor para assentá-las no novo território. Isso não foi um resultado caótico da guerra. Foi um programa de reassentamento planejado e patrocinado pelo Estado. E você pode ver isso em todos os lugares quando começa a observar. Os padrões genéticos de substituição não eram aleatórios. Eles estavam concentrados em áreas estrategicamente importantes, regiões com recursos valiosos como obsidiana ou sal, ou territórios que historicamente foram rebeldes. Os aztecas conquistariam esses lugares, e então as características genéticas locais começariam a desaparecer do registro arqueológico, substituídas pela diversificada mistura genética da máquina imperial azteca.
O custo humano dessa política é assustador. O que aconteceu com os povos originários? O DNA indica que eles foram removidos, mas não explica como. Alguns provavelmente foram forçados a ir para outras regiões, como trabalhadores ou soldados, tendo seus laços familiares e comunitários cortados intencionalmente. O desaparecimento completo de certas linhagens do cromossomo Y, no entanto, sugere uma realidade muito mais sombria para muitos desses homens. A eliminação sistemática da liderança local e dos homens em idade de combate seria a maneira mais eficaz de pacificar permanentemente um território conquistado. Essa nova evidência reescreve completamente a história da Guerra Azteca. Veja bem, as famosas Guerras das Flores sempre foram descritas como batalhas ritualísticas, quase como um esporte destinadas a capturar indivíduos para cerimônias sagradas. Mas o que muitos ignoraram é que isso poderia ter sido uma brilhante fachada para um objetivo muito maior e mais sinistro. Sangrar sistematicamente os homens de uma cidade-estado rival geração após geração. Era um genocídio em câmera lenta oculto sob o véu do ritual religioso. Ao visar constantemente os guerreiros mais fortes, os astecas não estavam apenas fazendo prisioneiros. Estavam eliminando os pais protetores e futuros líderes de uma população rival. Ao longo de décadas, essa estratégia teria sido devastadora. Uma cidade vizinha se veria com cada vez menos homens capazes de cultivar a terra, construir ou defender suas muralhas. Seu espírito seria quebrado, sua linhagem enfraquecida, até que ficasse fraca demais para resistir a uma tomada de poder final e a completa substituição da população. O Império Azteca, na verdade, era uma paisagem humana meticulosamente administrada, onde populações inteiras eram tratadas como peças de xadrez movidas e removidas para servir ao Estado. Sua verdadeira identidade era a de uma potência pioneira na arte do controle demográfico. Isso não era apenas conquista, era apagamento. Eles não queriam apenas governar vocês. Queriam substituí-los, apoderando-se de suas terras e recursos, ao garantir que seu povo simplesmente deixasse de existir. Sua maior arma não era a espada de obsidiana, mas sim uma estratégia paciente e geracional de aniquilação demográfica. Mas será que essa verdade sombria explica o colapso repentino e chocante do Império, um legado em questão? Eis que nos deparamos com um retrato completamente novo e francamente aterrador dos astecas. Para quem assiste a isso, a reação natural é se perguntar: será que isso é real? Será que isso realmente aconteceu? A questão é que as evidências genéticas estão se acumulando e nos forçando a fazer algumas perguntas incrivelmente incômodas. Durante séculos, nos maravilhamos com a capital asteca Tenochtitlan, uma metrópole extensa com mais de 200 mil habitantes, maior e mais organizada do que qualquer cidade da Europa na época. Nós os víamos como construtores de impérios brilhantes, ainda que brutais. Mas essas novas evidências sugerem que seu império foi construído sobre uma base de povos dizimados e genes deslocados, uma estratégia sombria de conquista demográfica. E essa pode ser a chave para entender por que tudo desmoronou tão rapidamente. Quando o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou em 1519 com apenas algumas centenas de homens, ele conseguiu reunir dezenas de milhares de aliados locais que desprezavam os astecas. Por que havia tanto ressentimento arraigado? A resposta tradicional sempre girou em torno dos tributos, alegando que as tribos vizinhas detestavam as constantes exigências de bens-ouro e pessoas para suas cerimônias. Mas e se esse ódio estivesse enraizado no próprio DNA Quixapou de seu povo? E se esses aliados fossem os últimos remanescentes de populações que foram sistematicamente deslocadas ou pertencessem a grupos que viram os astecas eliminarem geneticamente seus vizinhos e soubessem com uma certeza arrepiante que seriam os próximos? Isso reformula toda a conquista. Eles não estavam apenas lutando para se livrar do jugo de um governante brutal. Estavam lutando por sua própria existência para evitar serem completamente apagados do mapa genético. Os novos dados sugerem que os astecas não estavam apenas conquistando território. Eles praticavam uma forma de limpeza étnica pré-histórica, introduzindo seu próprio povo para substituir as populações locais que subjugavam. As infames cerimônias que exigiam milhares de indivíduos podem ter sido mais do que simples ritos religiosos.
Podem ter sido uma ferramenta terrivelmente eficaz de controle populacional, removendo sistematicamente os homens em idade de combate de uma tribo conquistada para torná-los mais fáceis de assimilar e substituir. Isso muda tudo. O Império Azteca, apesar de todo o seu poder deslumbrante e glória arquitetônica, pode ter sido incrivelmente frágil. Imagine-o como um magnífico arranha-céu construído sobre uma base oca. Sua política de substituição populacional criou um cenário repleto de raiva latente e súditos sem qualquer lealdade ao Estado. Bastava um único empurrão para que tudo desmoronasse. Cortés e seus homens não foram a tempestade que destruiu o Império. Eles foram simplesmente a faísca que acendeu uma rebelião continental que já estava prestes a acontecer. Essa revelação não fica restrita ao passado. Ela ressoa em nosso mundo atual. Será que estamos ignorando um detalhe fundamental sobre o funcionamento de outros impérios antigos? Estudos modernos de DNA de pessoas em todo o México revelam um panorama genético complexo e variado, um mapa vivo desses movimentos ancestrais, tanto forçados quanto voluntários. A história dos astecas não é mais um simples conto de uma grande civilização que teve um fim trágico. É uma profunda história de advertência sobre poder-controle e a ideia de que um império construído sobre a eliminação de outros é, em última análise, construído sobre a areia. A verdade final revelada pelo DNA é que os astecas foram pioneiros de uma arte sombria, e sua queda rápida e definitiva foi consequência direta de sua maior e mais terrível inovação. Portanto, a prova está nos ossos. Mas será que conhecer essa verdade sombria muda a forma como devemos encarar as conquistas dos astecas? Curta, comente e inscreva-se para mais histórias ocultas.